Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sil Gomes, sejam muito bem-vindos a esse canal, junto com a Sil. Mais um episódio da série, gente, do lixo ao luxo, aonde as pessoas normalmente veem lixo, coisa descartável, nós que somos artistas geralmente vemos uma potencial possibilidade. Olha aqui, gente, coisas que iriam ser descartadas, que iam estar aí prejudicando a natureza, tá bom? Fica com a gente que esse vídeo está muito legal, bom, bonito e barato. E não se esquece, se você está gostando do que acontece aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o teu like e compartilha para fazer esse canal crescer. Bom vídeo para vocês. Bom, gente, vamos lá, vamos começar o nosso trabalhinho de hoje. Olha, essa peça aqui era uma luminária que eu tinha, que ela ficava girando com várias cores, ou ligava, ela ficava girando e exibindo várias cores. Quebrou, deu problema, eu falei, vou reutilizar para fazer alguma coisa. Isso aqui é uma tampa de perfume. No mesmo perfume que tá ali atrás, que depois eu vou trazer para vocês o castiçal. É um perfume do Boticário. Então, eu retirei a tampa para fazer o pezinho dessa peça. Ela ficava ao contrário, tá? Então, agora eu vou usar ela de ponta cabeça que eu vou fazer um cachepô. Para manter o equilíbrio dessa peça e ela ficar em pé direitinho, é que eu peguei uma tampinha de pomarola, né? De molho pronto, pomarola. Peguei a tampinha e para dar um equilíbrio, porque essa tampa aqui ela fica meio que bamboleando, então eu vou dar um equilíbrio nela, tá? Tô colocando bastante cola aqui no fundo, porque eu vou encher esse espaço, gente, com massa, tá? Vou colocar a massa aqui, que é para essa tampa aderir e ficar bem segura aqui dentro, tá? Tô usando a nossa massa DAS, tá? Então, vou colocar a massa no fundo aqui dessa tampinha, desse vidro de molho de tomate, tá? E vou passar mais um pouco de cola e vou encaixar essa tampinha aqui do meu vidro de perfume, tá? Tô falando bem direitinho para vocês poderem entender. Gente, eu tô usando o vidro de tampa de vidro de perfume, mas você pode usar a tampinha que você achar que vai se adequar aí na peça que você tiver. Eu estou te dando uma sugestão, porque essa peça era que eu tinha aqui sobrando. Você vai usar outras peças, como daqui a pouco eu vou mostrar uma outra para vocês, muito interessante, tá ok? Agora, gente, a massa que subiu aqui na lateral, né, porque eu botei bastante massa lá dentro. Eu vou dar uma ajeitada nela aqui fora para cobrir aqui essa emenda, para que não fique aparecendo, tá? Que tem duas tampinhas aqui. Então, a própria massa que subiu, eu já vou fechando aqui na lateral, ó. Já vou acertando e vou fazendo um acabamento aqui fora. Essa massa, lembrando para vocês que depois que ela seca, ela fica tipo, como uma pedra, ela fica bem dura mesmo, sabe? Bem firme. E ela vai ficando branca, ela vai clareando, clareando. Quando a gente começa a fazer assim, ela fica meio cinza, claro. Depois ela vai ficando branquinha, tá? Esse bolzinho, gente, ele era transparente, tá? Ele tá preto, porque eu já tentei fazer ele outra vez, pintei com um colorgette preto, mas eu não gostei. Então, eu tô refazendo porque eu não gostei da primeira vez como ele ficou preto. Já deixei aqui esse pezinho dar uma descansadinha, dar uma secada. Agora, gente, eu vou usar, para tentar fechar isso aqui, eu vou usar cola de silicone, tá? Eu vou encher aqui essa parte de dentro da tampa do vidro de perfume, porque ela é oca, né? Então, eu vou encher ela com essa cola de silicone para preencher o espaço. E depois eu vou colocar bastante na beirada para poder colar o globo aqui, tá? Ó, já encaixei, agora a gente vai deixar ele descansando aqui para ele secar aqui, juntar bem direitinho e a gente vir com os outros acabamentos, tá bom? Deixa ele descansando aí. Gente, vamos lá pro nosso cachepôzinho. Olha, como que eu fiz aqui, gente? Isso aqui é uma superfície muito lisa, então não é qualquer tipo de tinta que adere aqui, tá? Eu tenho aqui um primer, esse primer é um primer caseiro, eu já dei essa receita aqui uma vez, mas vou deixar de novo aqui na descrição essa receita pra vocês. Eu tenho usado muito nos meus trabalhos, uso em vidro, uso em plástico e dá muito certo, tá? Mas a melhor forma de usar ele é assim, ó. Você pega uma esponjinha, um pedacinho de esponja, vai encostando no primer, ó, e vai dando batidinhas na peça, tá? Vai dando batidinhas.
Você vai fazer esse processo aqui, dependendo da peça que você tem. Se for uma peça de madeira, não precisa tanto, mas uma peça de vidro, uma peça de plástico, você vai fazer isso aqui de 3 a 5 vezes, tá? Dependendo da aderência que você quer. Então, você vai fazer isso aqui, ó, com prime. Esse prime é um prime caseiro feito com cola, água, maisena ou farinha de trigo. Acho que eu fiz com esse aqui com farinha de trigo. Tinta branca, tá? Eu vou deixar a receita pra vocês. É muito simples, é só misturar tudo, gente. E você tem um primer maravilhoso. Eu já pintei portas de madeira com esse primer antes de pintar a parede. Já pintei parede. Tudo quanto é coisa de vidro, plástico, pode fazer, tá? Que o primer é muito bom. Mas essa é a melhor forma. Você pode também passar com pincel? Pode. Mas aí você vai ter que, assim, ser bem persistente mesmo pra ele fixar bem. Tá? E eu gosto muito dessa textura que ele dá. A mesma forma que eu tô pintando, passando prime, é a forma que eu vou fazer vou fazer o outro cachepô também, o pretinho, tá? Também fiz assim, fui dando batidinhas e depois eu vou pintar, vou fazer ele assim numa cor de cimento branco. Esse daqui eu devo deixar ele branco mesmo. Então, é fazer esse processo, deixar secar e vou fazer umas 3 demãos aqui, tá? Deixa secar, faz uma demão. Deixa secar, faz uma demão. Se você quiser adiantar o processo, você pode colocar o secador de cabelo no volume mais baixinho e adiantar a secagem, tá bom? Então, vamos continuar nosso trabalho. Aqui, gente, nessa minha peça, aqui nesse meu bolzinho, eu fiz com uma lâmpada, tá? Uma lâmpada que eu tinha aqui, ela estourou, as duas queimaram. E eu, lógico, reaproveitei para fazer outra coisa, tá? Eu já passei aqui, já dei 3 demãos com o primer. Gente, a minha proposta aqui é fazer um suporte para esse cachepô, porque senão não tem condição de deixar ele em pé. Eu não tô querendo fazer ele com o pezinho igual eu fiz o outro preto. Eu quero fazer ele com uma armação de arame, tá? Então, eu tô trabalhando aqui, gente, com arame 18, tá? Se for muito grosso, você vai ter trabalho para fazer o que eu vou fazer aqui. Então, não trabalha com um arame muito grosso, não. Esse aqui, agora, na verdade, eu tô confusa se é 18 ou se é 16, tá? Porque eu perdi a etiquetinha dele e tô meio confusa aqui, tá? O arame, gente, quanto mais o número é alto, mas ele é fininho, tá? Então, eu vou primeiro fazer uma circunferência para poder encaixar aqui essa peça redonda, esse bol, tá? Vou entrelaçar aqui o arame no tamanho da peça, para depois eu trabalhar os pezinhos, tá? Que também vão ser feitos com arame, tá? O que eu fiz aqui, gente? Eu peguei o arame e fui entrelaçando ele, tá? Fui enrolando ele assim. Confesso para vocês que não foi muito fácil. Devia ter colocado uma luva, mas foi na mão mesmo. E fui somente assim, entrelaçando o arame, tá? De 2 voltas. E sempre arredondando ele para ficar certinho, tá? Com o próprio alicate, eu fui dando mais uma enroscadinha assim na ponta do arame, ó. Pra ele ir pegando firmeza, né? Pra ir ficando mais firme. Toda hora eu vou medindo, porque eu não quero que fique pequeno, quero que ele fique mais ou menos na metade do cachepô. Gente, assim, eu tô indo meio que às cegas, tá? Eu nunca fiz isso aqui, não. Tive a ideia agora e comecei a fazer, tá? Então, aqui o pedacinho de arame que sobrou, eu vou fazer aqui um espiralzinho para colocar aqui na parte de cima. Já vou fazer um, porque eu pretendo fazer fazer pelo menos 3 pezinhos. Então, eu vou fazer 3 espirais desse, que é para ajudar a dar um suporte na hora de segurar ali o nosso bol. Nosso bol, tá? Então, tô fazendo aqui um espiral. Quero ver se eu consigo fazer o melhor possível. Tirar aqui o excesso, tá? Já fiz, ó. Fiz um espiral e fiz uma perninha. Fiz aqui já pra poder mostrar pra vocês como que eu vou fazer as outras. Vou mostrar, tá, gente? É porque eu fiz pra minha experiência mesmo, pra eu ver se ia dar certo. Tirei a medida, né? Aí, agora eu vou... Vi que essa deu certo, vou fazer outra.
Eu até enrolei aqui, gente, um barbantinho de sisal, porque eu queria saber como é que eu ia fazer esse acabamento para esconder a parte do pezinho ali, né? Aí eu escondi com barbante de sisal. Depois eu vou colocar também aqui, ó. Aliás, esse barbante é de juta. Ele é mais macio. Depois eu vou colocar ali também, tá? Mas tá ficando interessante, gente. Vai me dar um trabalhinho. Não vou fazer 4 pernas, não. Vou fazer 3, porque 4 já dá muito trabalho. 3 é mais do que suficiente, olha. Então, eu tenho aqui 24 centímetros de arame, dobrei ao meio, então eu fiquei com 12, né? Dobrei ao meio e vou enrolar esse arame, tá? Nessa partezinha aqui de cima, ó, eu usei aqui 12 centímetros, 9 centímetros, tá? Para fazer o espiralzinho de cima e depois eu vou enroscar. Ó, parte do pezinho, a gente vai enroscando. Gente, a mão fica meio assim, escorregando, fica meio dolorida, mas tem que enrolar, tá? A gente vai enrolando o arame. Se você tiver um jeito melhor de enrolar esse arame, faça, porque esse aqui é meio chatinho. E fui enrolando o máximo que eu consegui enrolar, tá? Pra ele ficar firme, né? Pra dar uma firmeza. Como eu falei, vou colocar 3 pezinhos. E vão ter 3 pezinhos, 3 espirais desse. E todos forrados com essa fita de juta, tá? Com esse barbantezinho de juta, tá? Enrolou o pezinho, deixa ele lá num cantinho, já vai fazendo espiral, porque primeiro a gente vai prender o espiralzinho no arame, depois a gente vai prender o pezinho no mesmo lugar do espiral. O espiral, gente, a gente encaixa ele aqui entre a voltinha aqui desse círculo de arame, e vai enrolando o arame, vai enrolando, tá? Até ele ficar bem preso. Aí, em seguida, no mesmo lugar que a gente encaixou o espiral, a gente vai encaixar o pezinho, tá? A gente encaixa o arame, tem 2 partes, né? Então, a gente vai encaixar por dentro desse entrelaçado e aí a gente enrola as 2 pontas, uma para a direita, uma para a esquerda, tá? Tenta não se alongar demais, porque depois a gente vai ter que cobrir esse acabamento com o barbantezinho de sisal, tá? Ele vai cobrir esse enrolado feio aqui e ele também vai ajudar a dar resistência, a fazer o pezinho não ficar bamboleando, tá? Aqui, gente, o pezinho, olha, o arame, você enrola mais, o máximo que você puder, tá? Vai enrolando, 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 o máximo que você puder. E aí, você começa a fazer o espiralzinho que vai ser o pezinho de apoio, tá bom? Assim, gente, você vai fazer os 3 pezinhos. Se você quiser colocar 4, você coloca. Eu estou preguiçosa, eu só quero colocar 3, porque já tá me dando muito trabalho, tá bom? Ó, vai enroscando e fazendo o formato do pezinho, tá? Aí, gente, já estão os 3 pezinhos aí, tudo torto, mas a gente vai acertando. Vamos acertando, acertando, ainda não coloquei o barbante aqui no restante, tá? Aí depois a gente vai acertando, gente, até ficar, ó, de um lado, do outro, na lateral, num pezinho, no outro pezinho, até ficar tudo por igual, tá? Ficar toda na mesma altura, todo certinho. Ó, como eu falei pra vocês que eu tinha feito, ó, com um cordão de juta. Cortei um pedaço aqui do cordão de juta e fui enrolando aqui. Se você quiser, gente, você pode cobrir todo com cordão de juta, tá? A estrutura inteira, mas eu tô fazendo só onde eu encaixei os arames. E aí, tá ficando bonitinho. Gente, agora é que eu vou fazer a pintura, tá? Porque até então eu só tinha passado primer.
Agora eu vou fazer a pintura. Estou passando aqui a tinta, tinta látex mesmo, tá? Branca. Então, do mesmo jeito que eu passei o primer, eu tô passando a tinta, só dando batidinhas com a esponjinha, tá? Então, eu vou batendo, batendo, batendo. Quero fazer um contraste aqui com com outro tom de verde, tá? Mas primeiro a gente vai colocando branco, vai deixando secar. Até eu achar que tá num ponto legal que eu quero. Eu gosto dessa textura, tá? Fica meio crespinho. Eu gosto muito. Ajuda bastante a pegar a tinta no trabalho, tá? Ó, já tô na segunda demão, tá? E assim eu vou até eu achar que tá no tom de branco que eu quero, tá bom? Agora, gente, eu peguei um pouquinho de verde aqui, misturei aqui no branco e tô dando umas batidinhas muito levinho, gente. Vou dando uma batidinha e vou espalhando, vou dando uma batidinha e vou espalhando. Se você quiser mais verde, você coloca mais. Se quiser menos, coloca menos, tá? Vou fazer essa nuancezinha aqui em cima e aqui embaixo, antes de colocar o acabamento com o barbante de sisal. Eu achei que tava muito verde, gente, aí deu uma clareadinha com um pouquinho mais de branco na esponja, tá? Também já secou, né? Ele vai ficando mais claro. Agora, gente, vou fazer esse acabamento aqui de cima com a minha cordinha aqui de sisal. Sisal não, gente, de juta, né? O sisal é mais grosseiro. E vou passar aqui, vamos ver quantas voltas vai ficar legal aqui. Vou passando cola quente para ficar um acabamento bem bonitinho aqui em cima. Aí, gente. Então, uma graça. Ó que ideia luminosa com uma lâmpada. E aqui, gente, não é para colocar muito peso não, tá? É para colocar assim umas plantinhas verdes, umas coisinhas assim. Vou colocar, caçar uns galinhos verdes aqui, vou colocar para vocês verem. E olha aí, gente, tinha uns galinhos ali ainda, umas plantinhas ali, porque eu tô ficando sem. Coloquei aqui dentro, dei 3 voltas aqui com o meu sisal, com o meu barbantinho aqui de juta, tá? Ó, ficou bem na altura mesmo que eu queria, fui equilibrando os pezinhos. Olha que fofo, gente. Quem diria, hein? A cúpulazinha de uma lâmpada e arame retorcido, tá? Depois eu fiquei pensando, gente, que eu deveria ter feito ele aberto. O arame na volta do potinho, eu deveria ter feito ele aberto, enrolado, igual eu fiz o pezinho. Acho que ia dar menos trabalho, ia ser mais rápido. Mas enfim, valeu a pena, ficou uma graça, gostei. E vamos terminar o nosso outro cachipozinho, tá? Ficou muito fofo, gente. Aí, reaproveitamento. Do lixo ao luxo, com uma lâmpada. Gente, esse cachepô, antes ele era... Eu pintei de preto, não gostei. Então, agora vamos tentar fazer ele num cinza, uma cor assim de cimento, uma coisa mais moderna. Vamos ver se vai ficar mais legal, né? Mais bonitinho. E vamos cobrir todas essas coisinhas feias que estão nele aqui, né? Fazer um bom acabamento. Decidi fazer aqui, gente, um efeito de cimento, tá? Então, peguei a massa, a mesma tinta, a PVA, coloquei uma gotinha de xadrez preto, gente, como ficou forte, né? Uma gotinha só. E não misturei muito não, fui fazendo um mesclado com a mesma técnica, com a esponjinha, só dando batidinhas, tá? E aqui eu vou dar 1, 2, 3 demãos até ficar totalmente coberto do jeito que eu preciso, tá ok? Depois que ele estiver sequinho, ele vai ficar mais claro, vai ficar mais parecido com cimento queimado. Vai cobrindo todos os buraquinhos, todas as partes. Gente, aqui embaixo no pezinho e bem aqui no encaixe entre a tampa do vidro e o bol, eu coloquei, gente, barbante de algodão, barbante branco mesmo, tá? Porque tava feio, tava parecendo muito a cola de silicone, então eu coloquei ali umas 7 carreirinhas de barbante, fui colando com cola quente e protegi toda aquela parte ali porque tava feio, onde tava a massinha também, tava meio grosseiro. Então, coloquei barbante branco, porque depois eu vou colocar um acabamento aqui. Mas eu queria algo que tampasse mais, tá? Aí, por cima do barbante, eu tô dando umas batidinhas aqui com a mesma tinta que eu fiz, com a mesma mistura, imitando cor de cimento.
tá bom? Então, até botei um pouquinho mais de preto para ele dar umas nuances mais escuras na parte de baixo, tá? Depois eu quero ter uma fita aqui, meia prata aqui, um galão, e eu quero fazer um acabamento com ele aqui na parte de baixo. Faz bem, dá todas as batidinhas aí, já tô na quinta demão, tá, gente? E deixa secar, tá? Deixa secar bem para fazer o restante do acabamento. Aqui embaixo, gente, eu fiz o acabamento com esse galãozinho, tá? Esse galãozinho prateado que eu tinha aqui. Então, eu coloquei ele aqui em volta, embaixo eu coloquei EVA para ficar um acabamento bem feito, né? Gente, estava fazendo um trabalho voluntário em um sítio, porque eu não tenho sítio, mas estava fazendo um trabalho e encontrei esses galinhos, gente. Achei uma graça, porque eu já vi alguém fazendo um arranjo. Então, eu tive uma ideia. Vamos dar uma vida para aquele nosso cachepô cinza, cor de cimento? Vamos dar uma vida nele, vamos fazer umas florzinhas rosas, uns miosotes, para dar uma levantada ali na cor daquele cachepô cinza, tá bom? Usando esses galinhos. Vou tirar só um tronquinho e fazer como se fosse uma arvorezinha. Olha, gente, o que que eu fiz? A ideia é exatamente essa. É fazer essa peça parecida com cimento ter uma coisa viva, né? Como não tem como colocar uma planta de verdade aqui, eu coloquei o galinho, né? Que é um cacho que cai lá do coqueiro. Tirei um galinho e fiz como se fosse uma árvore, gente. E fui fazendo essas florezinhas. Primeiro eu fiz para ver como é que ia ficar, para depois mostrar para vocês como é que faz, tá? É muito simples. Com um cortadorzinho de miosote, tá? Tanto pode ser de plástico como de alumínio. Você vai abrindo a massa de biscuit, tá? Abre a massa bem fininha, ou como você quiser que a tua miosote fique. Se você quiser ele mais bruto, mais grosso. Se quiser mais delicado, mais fininho, tá? Com esse cortador aqui, tá? Vai cortando aqui as florezinhas. Gente, é bom ir passando vaselina líquida aqui, tá? No cortador, porque senão ele vai ficando cheio de massa grudada, tá? Corta, tira aqui do cortador, depois a gente dá uma amassadinha nas beiradinhas, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. E todo o processo, a pintura, eu vou mostrar pra vocês. Gente, fica tão fofinho, eu falei, não, vale a pena, vou mostrar pra elas. A árvorezinha eu prendi ali dentro, gente, só com papel. No meio eu coloquei cola quente, grudei ela no fundo do potinho, né, do cachepô. E fui colocando papel em volta. Papel que sobra mesmo, assim, fui juntando, colocando e apertando bastante. Coloquei umas casquinhas secas de árvore, né? E por cima, gente, eu vou colocar umas folhinhas secas que eu tenho aqui, gente. A gente compra isso, eu já vi isso pra vender. E eu peguei aqui do lado, aqui na casa da vizinha, que tava os cachos caindo assim, uns vermelhinhos e outros sequinhos. E eu vou usar pra terminar de decorar aqui o nosso cachepozinho. Aí, gente, tá prestando atenção no processo? Olha, você vai abrir o miosotezinho, você vai apertando as beiradinhas pra ele ficando mais afinado, mais delicado, tá? Então, no meio você vai marcando com uma estecazinha, afundando o meio, só para você ter uma noção do centro. E depois, com um pincelzinho bem prejudicado, eu tô fazendo aqui com uma tinta e um corante em pó que eu tenho aqui, e botei umas gotinhas, gente, gotinha mesmo de água no corante, para exaltar a cor. Com esse meu pincelzinho bem arrepiadinho, bem prejudicado, eu vou fazendo como se fosse um raio de sol, do centro para fora das pétalazinhas, tá? O tom de vinho dá um realce com rosa, fica muito bonito. Agora você pega a linha de pipa, ó, pega 5 fios. Ó, aqui tem 5 fios. Ó. Aí eu faço assim, tá? Porque eu não faço ela com sépala, com talo, assim, com talinho, com nada. Eu faço ela só simples e cola ali. Eu passo um pouquinho de cola quente aqui, ó, na beiradinha, pra unir os 5 fios. Aí você faz isso aqui, ó. Dá uma coladinha nos 5 fios. Aí você passa aqui na cola, ó. Passa aqui na cola. Aqui no meio onde você marcou um furinho, você já empurra, ó, porque ela fica durinha, ó. E você aperta aqui atrás, ó. Olha como ela fica. Aí você corta aqui. Vendo? Ficou uns 5 talinhos aqui. Passa aqui na cola, ó. E tem a cola. O certo seria passar num pozinho amarelo, né? Pra fazer o pólen, mas eu não tenho. Então, eu tô passando nesse meu brilhinho aqui. Nem passei cola direito, peraí.
Aí ela vai ficar com um pouquinho assim, ó. Esse aqui, no caso, tem um brilhinho, tá? Mas se for amarelo, um pozinho amarelo imitando pólen, até o próprio pólen mesmo, ó. Os 5 fios, deixa juntinho. Passa a cola quente, que é pra ele grudar um no outro, assim, ó, um pouquinho, ó. Outra coisa, ó. Tá fazendo assim, ó. Ó, tá vendo? Fica grudadinho. Passa aqui na cola. E encaixa aqui no meio, ó. Eu já pego aqui embaixo, ó. Por isso que é bom fazer quando a massa ainda tá molinha. Mesmo que ela não esteja totalmente mole, mas ela tem que estar um pouquinho mole. E nunca deixa ela ficar muito chapada. Vai sempre dando uma fechada nela. Agora, isso aqui você vai fazendo em série. Quando você terminar uma parte, todas as partes, você vai fazer a outra etapa, ó. Passa aqui, ó. E passa aqui. Um brilhinho. Tá vendo? E assim a gente vai fazendo todas elas. Foi isso que eu fiz com todas elas aqui. Aqui, gente, só pra completar aqui o trabalho, eu tô fazendo os botõezinhos. Então, o botãozinho eu fiz assim, ó, uma coxinha pequenininha. Aí eu vim com um marcador, pode ser uma régua, um palito, uma estecazinha. Você marca uma cruz aqui no meio, tá, gente? Esse é o jeito que eu faço, tá? Não sou especialista em flores de biscuit. Aí eu marco o meiozinho, ó, uma estequinha. Pronto, pode ser marcado com pincel. Aí depois que eu deixo dar uma secadinha, enquanto eu vou fazendo vários, eu pego um pedacinho só de verde, faço uma bolinha, dou uma achatada e coloco aqui atrás como se fosse uma sépalazinha. E pronto, é assim que eu faço. Fiz bastante desses brotinhos aqui, né, dessa florzinha fechada, o botãozinho, porque fica muito bonitinho pra completar o trabalho, tá? E assim a gente vai fazendo, vai juntando pra depois colar tudo. Pra colar, gente, nos galinhos, se já tiver tudo, se as flores estiverem sequinhas, você pode colar com cola quente, tá? Então, o que eu faço pra esconder a cola quente? Eu boto sempre uma composição de 2 a 3 florezinhas, tá? Coloco a cola quente, se tiver mais molinha igual essa que eu tô fazendo, você pode fazer com cola branca, tá? Porque a flor eu acabei de fazer ainda tá molinha. Aí você coloca ali a cola e vai juntando, prendendo nos galinhos, tá? Faz sempre assim, de 2, de 3. Se você fizer de uma, você coloca e vai colocando alternadamente os botõezinhos, tá? E vai fazendo cachinhos com as flores e com os botõezinhos. Quanto mais você fizer, mais rica vai ficando, mais cheinha, mais bonita vai ficando. Mas se você gostar dela mais peladinha, gente, também fica bonito, tá? É como se as florezinhas já estivessem caindo. E é isso, gente. Um trabalho bem bonito, feito com amor, com paciência, com dedicação para decorar a nossa casa. Olha aí, gente, nossas peças estão prontas, do lixo ao luxo. Gente, com certeza você tem alguma coisa aí na tua casa que vai ser descartado. Olha para essa peça com carinho e veja possibilidades. Olha que coisa linda. Era isso que eu queria trazer para vocês, gente. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, dá o teu like, gente. Tudo isso é muito importante para mim, é importante para o canal crescer. Compartilha muito e faz o teu comentário. Gente, tudo isso é importante para fazer o nosso canal crescer, tá bom? Beijo para vocês. Eu tenho mais vídeo do lixo ao luxo. Até o próximo vídeo. Beijo para vocês. Fiquem com Deus.